This meeting is being recorded. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma convidada super especial, que o nome dela é Marielle Bife, e eu vou convidar ela. Seja bem-vinda, Marielle. Fique à vontade no nosso canal, é muito bom te receber aqui. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho do meu trabalho também para vocês. Vamos começar a nossa entrevista pedindo para você contar um pouquinho da sua história e da sua carreira, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou paranaense, filha e neta de produtores rurais, mas moro no Mato Grosso desde 1996, então eu falo que eu já sou matogrossense. Meu pai tinha uma área no Paraná, depois ele vendeu, então eu não sou sucessora do negócio dele, das terras dele, né? Eu sempre gosto de explicar, o pessoal pergunta, mas então você vai continuar um dia? Eu falo, não, ele vendeu, está em outra atividade totalmente distinta. Eu me formei em administração em agronegócios, fiz uma pós em gestão empresarial, depois fiz um MBA na Exalc em agronegócios também, e estou terminando um mestrado em gestão de empresas familiares em Porto Rico. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, meu primeiro emprego foi com 12 anos. Eu trabalhava com meu tio numa eletrônica, fazia toda a parte de organizar os orçamentos, os pedidos, fazia de tudo, assim. Então, foi uma escola para mim. Eu gosto de contar essa parte, porque às vezes a gente acaba contando só o que é mais interessante, mais atrativo, mais bonito, e tudo que a gente passa na vida contribui aí para o nosso processo de crescimento, né, de amadurecimento como pessoa e como profissionais também. E aí, quando eu fiz 19 anos, eu fiquei lá 7 anos, eu fui contratada pelo Sicredi, comecei como caixa, e aí fui crescendo, fui para a tesouraria, depois fui por atendimento, depois subgerente, depois fiquei gerente da carteira rural. Então, eu atendia só produtores rurais da região de Diamantino. Fiquei 6 anos no Sicredi e dava aula em 2 faculdades. E aí eu queria ter um negócio para mim, eu queria concentrar as minhas energias também em algo que for. Eu acho que chega um ponto da vida da gente também que a gente às vezes quer conduzir um negócio, experimentar, empreender. Fiquei com medo, como todo mundo, é muito difícil sair da zona de conforto da gente, do salário que você ganha, você já tem ali uma previsão das coisas. E aí, para o novo, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu falei, bom, vou ficar dando aula na faculdade, se tudo der errado eu estou dando aula, então pelo menos eu tenho alguma coisa para me manter aqui e me organizar. E aí deu super certo, peguei os clientes que eram da minha carteira nos créditos, comecei a atender eles. Na verdade, no começo, quando a gente está começando em alguma coisa que a gente vai fazer, a gente acaba fazendo um monte de coisa, e até o que a gente não gosta muito de fazer, para a gente aprender, e também para a gente poder filtrar depois, olha, isso aqui eu acho que é mais interessante, eu gosto mais de fazer, eu tenho mais habilidade, então você vai se descobrindo ao longo do caminho também, né? E aí eu fazia de tudo, por exemplo, até logo para colocar no maquinário, nos carros da fazenda, eu fazia tudo. Organizava a parte administrativa, os processos, as pessoas. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que tinha um braço muito forte para atender na parte de sucessão e governança. Tinha muito conflito entre as gerações, né, do negócio, né, os filhos chegando novos para dentro da propriedade, os pais um pouco mais resistentes. E aí eu comecei a atender só sucessão e governança familiar e estou aí há 11 anos, né, já na consultoria. E sou muito feliz, não era o que eu queria fazer de faculdade, quando eu comecei a administração, na verdade foi porque eu não tinha opção, era o que tinha na minha cidade, assim, que era um pouco mais próximo do que eu imaginei para minha vida, mas eu tinha três sonhos, eu sempre gosto de contar também, porque às vezes, assim, você não tem todas as condições favoráveis a vida inteira, né? Mas às vezes você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem. E foi isso que eu aprendi a fazer assim ao longo da vida. Eu tinha um sonho de fazer ou jornalismo, ou psicologia, ou agronomia. Aí eu até brinco que assim, agronomia eu casei com agrônomo, então mais ou menos eu já realizei ali aquele sonho que a gente acaba vivendo um pouco junto ali do dia a dia, das demandas e tal. Acabo atendendo só o agro também, então eu tenho sempre esse pé lá dentro da propriedade, para entender, choveu, não choveu, a preocupação da gente também, do produtor acaba sendo da gente também. Psicologia, eu lido com gestão de conflitos dentro dos negócios e alinhar a expectativa, então a gente acaba usando muito essa questão. E jornalismo acaba usando muito a comunicação também, porque eu tenho que
me fazer entender e também entender a dor, a demanda, entender os sonhos de cada um para colocar todo mundo no lugar certinho e organizar o negócio. Então, eu falo que hoje eu encontrei meu propósito, eu uni tudo que eu gostaria de ser na vida e eu encontrei isso na sucessão. E aí, depois, ao longo dos anos, começaram a aparecer algumas oportunidades. Comecei a ser convidada para dar palestra para as mulheres. No comecinho mesmo, lá atrás, era até no barracão da fazenda, assim, né? Ia ter um dia de campo, as mulheres estavam ali esperando, a gente fazia um bate-papo. E aí depois isso foi sendo mais frequente, fui sendo convidada para outros lugares. E aí é uma maneira que eu tenho também de compartilhar um pouco o que dá certo, né, nas famílias que eu atendo, o que as famílias que estão ouvindo podem levar, aplicar no negócio delas para que de fato seja continuado. Então também é algo que me faz muito feliz essa partilha. Escrevemos um livro em 2019, né, Mulheres do Agro, a gente contou 50 histórias de mulheres do Brasil inteiro, então tem de pequenas produtoras de 2 hectares até grandes produtoras, tem dentro, tem fora da porteira, então é um livro bem diversificado, é uma sementinha que a gente quis deixar para que as próximas gerações entendessem como as mulheres chegaram onde estão, né, e quais foram os desafios que elas venceram. E sou colunista no canal Rural e AgriShow falando de sucessão e de governança também. Nossa, muito interessante essa carreira. Gostei muito. Nossa entrevista hoje vai ser mais voltada para a gestão rural. E aí eu queria que você começasse falando um pouco do que é a gestão rural e também qual é o papel de uma gestora no agro. Bom, sobre gestão rural, quando a gente pensa na palavra gestão, às vezes a gente associa só a número. Resultado, se deu lucro, se deu prejuízo, enfim. Então essa é a primeira associação que a gente faz. Se a gente for pensar na gestão mesmo de maneira macro, eu tenho que pensar em pessoas, em tecnologia, em processos, na parte financeira, na parte sustentável, na parte de governança, de alinhamento de expectativas, da família dentro do negócio, se for uma empresa familiar, toda a questão de comprar bem, comercializar bem, entender de clima, quer dizer, existem N fatores que colaboram, né, para que a gente faça uma boa gestão. Então, assim, ter ferramentas, ter mecanismos para a gente ter uma tomada de decisão mais assertiva, uma tomada de decisão mais profissional. Então, colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazer essa gestão para que todo mundo entregue o seu melhor dentro do negócio também. E o papel do gestor, eu acho que é justamente esse, né? Ele não vai ser ele que vai fazer tudo, mas ele vai conduzir as pessoas para que alcancem os resultados. Então, liderar, organizar, motivar, instruir também, direcionar, porque às vezes a gente tem muita rotatividade, então vem gente nova que não entende do negócio, então fazer todo esse processo, né? Fazer gestão dos números, fazer a gestão dos resultados, ver onde pode melhorar, desenhar um planejamento que seja aplicável ao negócio, acompanhar os resultados, se isso está sendo implementado, se está tendo erro, onde pode ser melhorado. Então, a gente tem, na verdade, um monte de função, né? Bem desafiador, obviamente que depende muito da dinâmica da gestão, da propriedade, do tamanho da área, enfim, a gente tem um leque aí de opções, mas basicamente é isso, né? Administrar os recursos, a tecnologia, a inovação, tudo que a gente vai fazer de diferente dentro do negócio, que a gente pode melhorar e avançar, e também a parte das pessoas, que daí eu acho que a gente consegue fazer aí uma compilação bem bacana. São muitas as variáveis, né? Tipo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O gestor, ele não consegue controlar tudo sozinho. As pessoas têm que colaborar para fazer uma junção de coisas ali para dar certo. Exatamente. Na verdade, eu falo que ele vai mexer as pecinhas e colocar as pecinhas ali para alcançar o objetivo. Então, é muito mais uma questão de liderança mesmo, né? Que a gente falava antigamente do chefe, do líder. O líder, ele vai guiar pelo exemplo e ele vai direcionar as pessoas, dar um empurrãozinho de vez em quando, né? Ver se precisa capacitar, desenvolver. Então, eu acho que é um processo contínuo aí de valorização e desenvolvimento das pessoas, para que daí cada uma dentro da sua área, a gente não precisa saber tudo, entender de tudo, né? Mas a gente tem que saber colocar as pessoas boas em cada
área para que elas entreguem resultado. Verdade. A nossa próxima pergunta é quais são as práticas que podem otimizar a gestão rural? Olha só, tudo depende muito também, como eu falei antes ali, da dinâmica do negócio, do tamanho da família, do tamanho da propriedade, enfim, porque algumas coisas cabem para um negócio e outras não. Mas, de maneira geral, eu sempre gosto de fazer até um comparativo. Eu escutei uma frase que é mais ou menos o que eu vou falar para você agora. Eu estava numa palestra da Intercorte em Cuiabá, uns 4 anos atrás, e um dos palestrantes falou assim: inovar não é ter a tecnologia de última geração dentro do seu negócio, porque às vezes o seu negócio nem precisa dessa tecnologia. Mas é o seguinte, se está tudo anotado na cabeça do dono e ele não anota mais nada das coisas, o dia que ele começa a anotar num caderno, ele está inovando, porque ele mudou a forma dele de fazer. Se daqui a pouco ele começa a passar para uma planilha, ele está inovando de novo, porque ele está melhorando o processo. E disso depois for para um sistema, por exemplo, ele também está avançando. Então, eu acho que se a gente pensar como é que eu aperfeiçoo a gestão para que ela possa ser continuada, como você falou também, são N fatores, né? Mas a gente ter um bom assessoramento, tanto na parte técnica aí dos agrônomos, né? Das próprias cooperativas, revendas, das empresas de assistência técnica e planejamento, enfim, ter esse suporte na área técnica e ter um suporte bacana também na área administrativa, financeira, nessa parte mais, digamos, de escritório, vamos dizer assim, também é muito bacana. Se conseguir colocar num sistema e se você conseguir alimentar esse sistema da melhor maneira possível, ok, porque também não adianta ter um sistema bacana, alimentar errado e não saber fazer a leitura dos resultados depois, né? Então, é o que vai ser prático para você e o que funciona dentro do seu negócio. Então, acho que esse primeiro momento é organizar os números para entender onde pode melhorar, onde pode otimizar um processo, onde pode comprar um pouquinho mais barato, onde gastou muito esse ano que talvez não era esperado. Então, para você ter uma visão do negócio, né? Então, fazer essa gestão dos números. E depois aí tem todas as outras questões, gestão de risco, de preço, né? Saber comercializar, qual é o melhor momento, onde você vai tomar o crédito se você for financiar parte da sua produção, por exemplo, qual é o melhor momento, qual é o melhor recurso, né? Então, tem uma série de fatores aí que facilitam a gestão. E aí, depois pensar sempre em profissionalizar cada vez mais o negócio, né? Ter um desenho de cargos, ter salário para os familiares, que às vezes não é muito comum dentro da propriedade, fazer reuniões e começar a organizar nesse sentido, porque se alguém vem a faltar, você tem uma estrutura toda pautada em processos e não em pessoas. Então, assim, se a pessoa for embora, se desligar do negócio também, a base do teu negócio está muito bem firmada, né? Sim, e sobre colocar no papel ou colocar numa planilha, né, usar a tecnologia, a pessoa tem que deixar de modo bem claro, né, porque, por exemplo, se muda a equipe, né, se algumas pessoas são demitidas ou pedem demissão, e daí outras entram, elas têm que saber o que está escrito lá, elas têm que entender, né, então tem que ser tudo feito de forma muito clara, né, para que todos... Exatamente. Perfeito sua colocação, porque às vezes as pessoas pensam muito em fazer um planejamento robusto, muito bonito, muito cheio de, tem que começar com verbo, a parte não sei do que, aquelas coisas, tudo padrão de tudo, só que daí na prática ele não funciona, porque na realidade dá um choque, né? Porque a gente está lidando com pessoas que pensam diferente, então às vezes elas nem abraçam a sua ideia. Então tem que ser algo aplicável, de preferência feito junto com outras pessoas, de preferência com as pessoas que estão na operação, porque daí elas sabem a realidade ali daquele departamento ou daquele processo, enfim, então vão poder contribuir, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então acho que é legal também fazer esse desenho compartilhado e sempre revisar, né? Senão também só fazer, jogar lá e daí cada um seguir pelo jeito que acha que está certo, nunca vai chegar naquele modelo que você sonhou também idealizou, né? Sim, verdade. Por que a gente implanta um sistema de gestão rural na fazenda? Qual que é a importância dele? Bom, o primeiro passo é para você saber quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, né? É para você ter essa leitura dos números do seu negócio, dessa gestão dos números do seu negócio, saber se você pode enxugar um pouco mais uma área,
enxugar um pouco mais alguma coisa, onde você tem que reorganizar alguma coisa, realocar algum recurso, se você tem capacidade de pagamento para fazer um investimento, enfim. Então, isso traz o cenário financeiro do seu negócio. Então, é muito importante, principalmente porque, além disso, né, dependendo do sistema, a gente tem N sistemas também, uns mais simples, outros mais complexos, ele traz também uma leitura muito detalhada sobre a área em geral, então, não só sobre os números. Então, é muito bacana, que você pode visualizar onde você consegue os pontos de melhoria, os pontos de intervenção. O segundo ponto é o seguinte: se a empresa já tem uma estrutura bacana e ela já está desenvolvendo aí, caminhando para profissionalizar, indo para um nível de governança bacana, você vai precisar prestar conta. E aí você tem que ter os números do negócio para prestar conta, tanto para os sócios, quanto para os familiares, enfim, para quem está no negócio, e até para o próprio banco que vai te financiar, para a revenda, para a concessionária de máquina. Então, assim, você tem que ter essa leitura muito clara e muito transparente dos resultados do seu negócio, né? Sim, com certeza. Antes, você falou sobre comunicação, que faz parte da gestão rural. Aí, agora eu quero saber como que a comunicação eficaz faz toda a diferença na gestão rural. Comunicação é um dos principais gargalos, eu acho que de todas as empresas, independente de ser familiar ou não, né? Às vezes o que eu falo, a pessoa entendeu de outro jeito e ela executa de outra forma e a gente às vezes acaba não alinhando. Isso se dá por algumas questões. Por exemplo, às vezes eu reclamo muito e não peço as coisas. Então, eu estou ali só reclamando do colaborador, mas eu não vou lá ensinar ou não vou lá pedir. E eu sempre falo assim, que a gente só pode cobrar depois que a gente ensinar alguém a fazer, né? Não dá para eu pensar que ele sabe, eu pensar que, mas ele já tem experiência na carteira lá em outro lugar. Tudo bem, lá é um outro desenho, é uma outra política, é uma outra forma de fazer as coisas. Então, desde a hora da contratação é legal ter um alinhamento, também de expectativas entre os familiares, entre os gestores, os diretores, para que todo mundo entenda o que cada um espera, o que cada um pensa, e aí chegar num consenso. E também a gente, às vezes, tem uma comunicação muito cansativa e tira um pouco da nossa responsabilidade. Por exemplo, eu tenho que mandar um e-mail para alguns colaboradores. Eu só mando o e-mail. Eu não me preocupo se ele recebeu, se ele entendeu o que eu mandei, se ele vai executar. Então, assim, eu tenho retrabalho, porque depois, às vezes, é algo que eu vou ter que eu mesma lá fazer. Então, também entender como chega, se chega, né, a forma com que foi interpretado é muito importante para qualquer negócio, em qualquer área, desde o operacional até na estratégia, até nos diretores, né, no topo lá da pirâmide, a gente ter uma comunicação que flua. Então, sempre mastigar muito bem o que você vai falar, perguntar se a pessoa entendeu, pedir, se possível, dependendo da situação, se for algo muito complexo ou algo muito importante, pedir para ela explicar o que você falou e o que ela entendeu, que eu acho que é uma troca que vale muito a pena, economiza tempo e dinheiro da gente e evita a gente ficar refazendo as coisas depois. É verdade. Sempre verificar se houve, né, se a outra pessoa que está lá do outro lado entendeu o que você quis dizer. Tipo, para não ter erro, para não fazer errado, para fazer de uma forma diferente da que você estava imaginando. Exatamente. É fazer essa troca bem genuína mesmo, né? O que eu entrego, o que a pessoa recebe. Então, poder fazer alinhar muito bem isso, né? Senão você vai só falar, é uma comunicação cansativa e que não traz resultado, né? É verdade. E vai dar muito mais trabalho. Muito. Nas propriedades rurais, geralmente eles são passados de pai para filho, né? O pai ensina o filho para deixar para ele a propriedade, que é a sucessão familiar. E aí eu queria saber como que é conciliar a sucessão familiar com a gestão rural. Olha só, na sucessão a gente tem 3 círculos, são 3 esferas que a gente chama de trinômio da sucessão. Então, uma esfera dessas é a gestão, a outra é a família e a outra é a propriedade, que é a parte dos sócios, ali, do patrimônio, né? Vamos dizer assim. Então, a gestão está totalmente vinculada ao processo de sucessão. Porque como é que eu vou transferir a gestão para uma próxima geração se a minha gestão não for eficiente, né? Então, ter uma boa gestão, ter a separação da família e do negócio também. Qual é o papel da família, qual é o papel do gestor, qual é o papel do sócio
E se ele for sócio, familiar e gestor, ele entender também que ele tem momentos diferentes para solicitar demandas diferentes, fazer essa interpretação dos papéis é muito importante. E a gestão tem tudo a ver, né? Porque ela tá aí na alma do negócio, então é o que vai fazer o negócio prosperar, trazer resultado, querer ser continuado. Então, tem totalmente a ver com a sucessão, inclusive aí tá dentro, não tem como a gente pensar em continuar um negócio sem profissionalizar a gestão, né? Sim. E quais são os principais desafios da sucessão no agro? Olha, a gente tem alguns desafios, eu acho que as coisas ao longo dos anos, elas vão mudando muito, então não é um desafio atemporal. O que eu falo hoje, daqui, sei lá, 5 anos, é uma outra realidade, principalmente porque a gente tem um campo muito mais tecnológico, né? Não é mais tão braçal, então as coisas mudam muito rápido. Mas a gente tem ainda dificuldade, sim, da inserção do jovem no negócio, né? Dele ser ouvido, dele ser respeitado, dele conseguir implantar algumas ideias, alguns projetos. A gente tem esse conflito de gerações, é algo bem complicado. A questão da própria separação da família do negócio, como eu falei antes aqui, é muito difícil virar essa chavinha, desligar, né? Porque às vezes você está em casa falando de trabalho, você está no trabalho falando de família, e aí você não sabe fazer essa separação, e se você tem algum momento de conflito, isso respinga muito em ambas as partes. Uma outra questão também é a inserção das mulheres, a gente vê que vem evoluindo, vem crescendo, mas ainda em famílias mais tradicionais ainda tem essa resistência. Tem resistência também da tecnologia para melhorar os processos, melhorar essa gestão mesmo dos números e até para ter um negócio que a pessoa que for assumir, ela entender em que pé que está o negócio, né? Não adianta tá tudo na cabeça do fundador, porque se o fundador vier a faltar, como é que aquela pessoa vai se direcionar para continuar o negócio? Então, acho que essa falta de profissionalização também é um desafio, essa falta de tecnologia. Às vezes a gente tem muita tecnologia numa máquina, mas a gente tem pouca tecnologia no negócio em si, na tomada de decisão, né? Então, a gente às vezes tem os indicadores, não sabe fazer a leitura dos indicadores. Acho que tudo isso também dificulta muito essa transição da gestão. Sim. Eu acho também uma coisa que é bem complicada é que os produtores que eles são mais antigos, eles têm uma mente mais fechada, assim. Eles são mais sistemáticos. Essa é a palavra certa. E os jovens, os filhos, eles têm uma mente mais aberta, eles querem inovar muito mais, trazer coisa nova. E tem muita dificuldade, né? Um conflito entre isso, para conciliar os dois, né? Para fazer uma ponte. Exatamente. Gerações diferentes dentro do mesmo negócio, mas elas podem ser complementares. Pegar a turma que está na gestão já há mais tempo, que já tem uma experiência, já passou por momentos difíceis, e pegar a geração mais nova que está chegando com novos olhares, né, com energia para melhorar o negócio e fazer com que cada um entregue aí o que tem de bom. E aí acho que as duas gerações podem caminhar juntas e complementando aí a gestão do negócio, né? É verdade, com certeza. Agora você pode falar um pouquinho da diferença entre os produtores que possuem gestão dentro da sua propriedade e a diferença para os produtores que não possuem a gestão, que não quiseram adotá-la? Olha só, quando a gente pensar assim de ter uma gestão mais estruturada, ou um sistema, um software, enfim, vamos fazer esse comparativo para ficar um pouco mais fechado, assim, para ficar mais fácil de explicar para vocês. Quando a gente tem a gestão dos números, é o que eu falei antes nas outras questões. A gente consegue olhar onde é que está errando, olhar onde pode ser melhorado, né? Então, assim, sei lá, sobra um exemplo, tá? Bem simbólico. Sobra 1 milhão por ano, sobra 500 mil por ano. Ok, mas podia sobrar mais, né? De repente, se tivesse uma gestão melhor, né? Algo mais aprofundado, então, mais focado mesmo ali nesse controle. Quando eu não tenho isso, eu acabo assim, o que sobrar a gente investe ou divide. Então, assim, eu não tenho uma meta, eu não tenho um objetivo para alcançar. Obviamente que o nosso resultado, né, o resultado do produtor no campo, depende de N fatores, de mercado, de clima, de preço, é um monte de coisa. Mas você ter pelo menos uma base, né? E quando você tem essa estrutura na gestão, você sabe pelo menos quanto você pagou, né? Quanto você investiu ali nos defensivos, né? Para custear a sua lavoura e por quanto você precisa vender para ter uma margem de lucro. Então, é algo que vai
deixando o negócio mais profissionalizado. Quando a gente não tem isso, eu não sei se o ano que vem quanto vai sobrar, se eu aumento a área, se eu compro uma máquina, então você acaba tendo uma visão muito limitada, né? E aí aumentar essa proporção da gestão dentro do negócio e melhorar com o sistema e com outras coisas para tomar, outras ferramentas para tomada de decisão, é algo que vai te ajudar a tomar decisão a longo prazo também, né? O que quem não é tecnificado e não é organizado na gestão não consegue, né? Sim, verdade. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou enfatizar um pouquinho mais. Como que a tecnologia pode ajudar na gestão? A tecnologia ajuda muito nessa leitura, né, dos números, dos resultados, ajuda muito na produtividade, né? Então você tá lá, você tem um talhão lá, você sabe onde você vai fazer correção, quando você vai jogar, você tem toda a leitura, sensoriamento climático, né? Onde chove, onde não chove, quais são os melhores pontos, tecnologia para fazer praticamente tudo, né? Então, traz para a gente uma realidade que o campo não tinha antigamente, né? Tipo, meu avô tinha um pluviômetro, ele anotava num caderno, ele falava, não, dia 20 de setembro vai chover. Hoje a gente não sabe mais, que a previsão dessa semana que vem, às vezes nem acontece, porque as coisas mudam muito. O clima mudou muito também. E uma outra questão é que com essa digitalização, com essa inserção de tecnologia, inovação, os maquinários, hoje eu estava até assistindo o jornal na hora do almoço, e tinha uma reportagem justamente sobre isso, que o pessoal que estudou está voltando para o campo agora, porque está ganhando melhor, o agro proporciona um monte de oportunidades, e é muito melhor do que ficar na cidade, às vezes, trabalhando em alguma outra coisa. Então, assim, ele até fez aquele trocadilho que todo mundo fala, né? Antes, para você ser alguém, para você ter alguma coisa, falar, não, você tem que ir embora e estudar, e agora você tem que estudar para voltar para o campo, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que a gente quebra um pouco também com essa questão da tecnologia, eu chamo de preconceito, né? A questão de que, não tem estudo, ou sei lá, não... Enfim, meu pai não teve estudo, meu avô não teve estudo, mas eram pessoas extremamente visionárias na área deles e faziam uma gestão muito, assim, muito eficiente dentro das condições que eles tinham. Então, assim, a gente quebra um pouco esse paradigma, vamos dizer assim, de que se não estudar e vier para cá, não vai conseguir fazer, ou se a tecnologia está lá, quem sabe fazer, quem sabe mexer, quem é bom, precisa estar capacitado. Eu acho que isso é um ponto que essa inserção da inovação virou a chavinha. Então, não é assim, não, eu vou lá, eu vou ser qualquer coisa. Não, você tem que saber o que você está indo lá fazer agora. Você subir numa máquina e operar uma colheitadeira, enfim. Então, você tem que estar capacitado. Eu acho que isso força um pouco mais. Profissionalizar as pessoas também, porque antigamente era assim, a pessoa ficava 30 anos fazendo a mesma coisa ali, estava tudo bem, não evoluía como pessoa, como profissional, e o negócio também não crescia, não tinha coisas novas, novos ares, porque as pessoas faziam sempre a mesma coisa. E hoje não, acho que hoje o jovem vindo para dentro da propriedade proporciona ter uma visão bem diferente, trazer o que tem de melhor, o que tem de mais novo, e também os próprios colaboradores, né, experimentando, vivenciando a tecnologia e otimizando o processo também. Plantando mais rápido, colhendo mais rápido, janela mais estreita, a gente tem N fatores aí que contribuem para aumentar a lucratividade do negócio também, né? Sim, e eu também acho que um controla o outro, né? Porque o jovem, ele vem com toda a tecnologia, o conhecimento, e vai ensinar o produtor a usar a máquina, a usar as tecnologias que ela proporciona, né? E isso vai melhorar muito, mas o produtor que ele é mais velho, tem mais experiência, ele vai controlar o jovem também. Ele vai falar, não, isso daqui tá certo, isso daqui não tá muito legal. Como, né, direciona pro lado. Aí um controla o outro, eu acho que isso é super importante, né? Porque aí... Exatamente, essa partilha, né, como a gente falou ali, das gerações caminhando junto, porque assim, é o que eu acabei de falar, a gente quebra um pouco esse preconceito de quem não estudou não sabe, o produtor às vezes não estudou, mas ele sabe muito mais do negócio dele do que alguém que estudou. Então, assim, a gente coloca gerações diferentes que viveram em momentos diferentes. A gente está numa outra realidade hoje, né? A gente tem muito mais acesso, muito mais recurso, muito mais suporte.
estrutura, porque antes você morava na fazenda, para você vir para a cidade não tinha nem asfalto, né? Não tinha internet, hoje você estuda de qualquer lugar. Então, eu acho que as coisas estão muito mais facilitadas também. Então, por isso que a gente tem uma outra realidade. Então, cada um consegue trazer ali, né? Um traz a experiência, o outro traz esse olhar novo, mais acelerado, mais digital. E eu acho que é o que você falou, é a dose, né? Um segura um pouco o outro quando quer voar muito também, e o outro que está muito amarrado também, às vezes vai tomando um empurrão ali para poder fazer as coisas acontecerem e ir crescendo e desenvolvendo. E eu acho que isso é fundamental para o negócio. Sim, com certeza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco desse assunto de gestão rural, você poderia falar para gente, que ainda está aqui na graduação, como que é a pós-graduação? Como que é a vida na pós-graduação? Olha só, até vou deixar uma dica, né? Que eu acho que quando a gente está na graduação, a gente tem a cabeça tá borbulhando de coisas. Você tem medo de, formei, agora não tenho que ir para o mercado, tenho que trabalhar, tenho que achar um. Então tem toda aquela questão que a gente às vezes idealiza um monte de coisa. Eu acho que o primeiro passo é já na graduação e pensando em coisas que você gosta de fazer. Qual a disciplina que você gosta de estudar? Onde você se vê atuando, trabalhando? De preferência, conhecer a realidade no campo, a parte comercial, a parte de pesquisa, além da faculdade. Eu acho que poder visitar, poder acessar, né, até através dos próprios colegas mesmo, criar esses grupos de troca para entender qual o lugar que você gostaria de estar. Para você, pelo menos, começar a experimentar algumas coisas quando você tiver a oportunidade e não sair tão assim, meu Deus, e agora, né? Às vezes acaba pegando alguma coisa que nem é o que você gosta ou não tem aptidão para fazer, você se daria muito melhor em outra coisa. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que daí isso vai te ajudar a escolher uma boa pós-graduação. Escolher algo que seja complementar para você se tornar especialista em algo que você gosta. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Aí a gente começa a abrir outras possibilidades. Então, você vai ter a teoria lá na pós e a vivência na prática no dia a dia do seu trabalho. Então, isso é totalmente complementar também. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A pós que eu fiz e o MBA que eu fiz foram bem tranquilos, assim, né? Eu fazia uma vez por semana, o MBA foi à distância. O mestrado é mais apertado um pouco, assim, que exige mais pesquisa, exige mais referência, então é algo bem mais, como é que eu vou dizer assim, é algo bem mais teórico, né? Eu já sou bem prática, assim, nas coisas, então o MBA era legal que cada aula tinha uma disciplina diferente. Hoje é aves, amanhã é pecuária, amanhã é soja, amanhã é clima, amanhã não sei o quê, amanhã é matemática. Então, você tem um pouquinho de cada coisa, né? E aí, quando você vai no mestrado, você vai focado naquele seu tema de pesquisa. Então, aí você tem que cair de cabeça nas literaturas. É um pouco mais cansativo, mas também você se aprofunda muito num assunto e é muito legal também, se você quiser seguir alguma carreira, sei lá, para pesquisa ou para docência, né? Enfim, então é algo que é bem bacana. Mas, de maneira geral, são fases que a gente vai experimentando e vivenciando, né? Cada um tem uma expectativa diferente sobre o depois da graduação e cada um vive uma realidade diferente também, né? Mas eu acho que é bacana, hoje a gente vocês vão ter muito mais quando vocês formarem opções de curso do que quando eu me formei, né? Que já faz bastante tempo. Então, assim, é legal fazer esse experimento, olhar a grade da pós, ver quem são os professores, ver se são disciplinas que você tem pelo menos afinidade, para não fazer só para ter o diploma. Não adianta ter um monte de diplomas se você não sabe sentar na mesa e resolver para o seu cliente depois o problema. Então, assim, é pensar mesmo em algo que venha complementar a sua caminhada. Sei que a gente sai muito novo, muito cheio de dúvida, né? Pensando, ai meu Deus, e agora eu não posso errar, se eu vou entrar, sei lá, numa pós-graduação ou vou num emprego e de repente não dá certo, mas tudo faz parte do processo, né? A gente às vezes tem na verdade, a maturidade ao longo da vida e as portadas que a gente leva na cara faz a gente, às vezes, olhar diferente depois, mas, assim, a gente cresceu aprendendo que tem que abraçar todas as oportunidades, né? E, às vezes, o abraçar todas as oportunidades deixa a gente sem foco também. Então, é mais importante ter foco, você ter um caminho, uma direção ali para seguir, do que você querer fazer um monte de coisa também e fazer tudo mediano, né? É verdade. Ainda mais a agronomia, né? Que a agronomia é muito ampla, dá para fazer tanta coisa, tem tanto nicho ali na agronomia.
E esse negócio que você falou de fazer muitas coisas e não fazer nenhuma bem feita é super verdade, né? Porque tudo bem você fazer só uma coisa, desde que faça super bem feito, Deus é melhor, né? Muito melhor do que fazer várias e não dar em nada. Exato. Pensar em ser referência em algo. Pegar algo que você gosta e aí, assim, ó, eu sempre falo, você toma chicotada dos dois lados, porque a teoria fala uma coisa, a prática meio fala, pau, isso aqui também não é só assim. E aí você vai lapidando, né? Até você ficar num estágio, num patamar que você tem um conhecimento que te permite se posicionar da melhor maneira, te permite escolher, né, algumas coisas, até, isso aqui eu não quero trabalhar nessa empresa, eu quero pleitear uma vaga nessa... Mas a gente tem que experimentar bastante coisa antes de chegar nesse nível, assim, e faz parte do processo, né? Sim. Antes, você estava contando da sua carreira, que você é coautora do livro Mulheres no Agro, e também você é colunista do Canal Rural, né? E você poderia falar um pouquinho sobre como você defende o seu espaço? E também quais são os desafios e as pressões que você sofre sendo uma mulher no agro? Olha, assim, essa questão de representatividade, eu acho que é de, sei lá, ter um papel, né, dentro da sociedade, ter um papel dentro do setor, eu acho que é muito bacana, mas eu balanço bastante a bandeira de que homens e mulheres fazem o agronegócio, né? Competência não é gênero, né? Então eu acho que acho que o lugar é de quem acorda cedo, disposto todo dia a fazer melhor e a fazer a diferença. Então, eu sempre digo isso, né? Às vezes a gente usa algumas questões até como muleta, né? Ah, eu não fui aceita aqui, isso aqui tal. Tem preconceito? Tem sim, o agro foi muito mais masculino, inclusive, né? Ainda é um pouco, mas eu acho que são algumas questões. Primeiro, você não ficar onde não te cabe, né? Às vezes a gente fica querendo forçar a estar num lugar que não é o nosso lugar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Uma outra questão é que, assim, ao longo da vida inteira, sendo homem ou sendo mulher, a gente vai passar por um monte de coisa difícil, onde as pessoas não vão acreditar no nosso potencial, vão desmerecer, né, a nossa capacidade. E eu falo homens também porque é comum, o mercado ele é agressivo mesmo, né? E ele às vezes não é essa Disney que a gente sonha, quero ter um emprego legal, quero trabalhar. Não, é osso, às vezes você vem embora chorando, você está cansado, você quer desistir. Todo mundo já pensou em desistir da área que estava ou do que está fazendo, mesmo que ame fazer, porque nós somos humanos e a gente tem limitações também, né? Mas eu acho que quando a gente tem foco e propósito, a gente suporta qualquer coisa que vier no caminho, mesmo que seja difícil, né? E uma questão também é a gente pensar assim: você pode falar o que você quiser para mim, o que vai fazer a diferença é o que eu absorvo, né? Então, às vezes a gente fica muito assim, mas falou que lá, não sei o que eu sempre fui muito assim, ó, de me posicionar onde eu sei que eu tenho conhecimento para falar a respeito. Então, eu sempre busquei, assim, entender muito das coisas. Se eu sou convidada para uma reunião, se a gente agenda uma reunião de consultoria de uma empresa que eu não conheço, que veio para ver se vai dar match aí para ser cliente. Eu vou olhar o site da empresa inteira, eu vou entender sobre a empresa, o que eles fazem, né? Até para poder fazer perguntas direcionadas. Se eu vou fazer da mesma maneira que você fez hoje, você está de parabéns, inclusive. É fazer roteiro, é deixar as coisas organizadas, independente de que seja uma ação pequena da gente, mas tudo na vida é uma vitrine, né? Então, às vezes o que eu fiz hoje, que era uma coisinha simples, né? Nem não precisava formalizar tanto, não, mas eu fui lá e fiz bem feito. Lá na frente você vai cruzar com essa pessoa de novo e ela vai falar, lembra uma vez e tal. Então a vida tem esses ciclos, né? Então, deixar a sua marca, fazer bem feito onde você passar. Eu acho que essa questão da representatividade é um peso grande, né? Representar outras pessoas, né? Uma responsabilidade que eu acho que assusta um pouco, né? Eu acho que a gente tem hoje grandes mulheres no agro, como a ministra, como a Teca Vendramini, que é presidente da Rural, a Maria Iraclésia, presidente da Sociedade Rural de Maringá, mulheres que estão em cargos que eram muito masculinos e que tem muita representatividade. Então, eu acho que é muita responsabilidade. Eu tenho certeza que elas sentem esse peso de representar todas nós, mulheres, mas eu acho que elas também inspiram muito a gente a crescer e querer dar sempre o nosso melhor para um dia chegar
não no lugar delas, que cada um tem o seu lugar no mundo, mas no lugar que a gente quer chegar, né? Dentro da nossa profissão, dentro da nossa área, enfim. Então, eu acho que é um processo de construção. Alguém puxa a gente pela mão lá de cima, que já está num patamar mais elevado, e a gente puxa alguém de baixo que está começando, e um vai ajudando o outro. Eu acho que é assim que a gente cresce, né? Junto, somando e compartilhando também. Obviamente que existem muitos desafios. Eu confesso para você que eu já tive muito preconceito de homem, mas de mulher também. Mulher tem uma questão de ego, tem uma questão de disputa, e às vezes é muito ruim, né? Você vê que você está no mesmo ambiente com uma pessoa que talvez deveria estender a mão, e às vezes é a pessoa que não te dá a oportunidade. E isso não é só no agro, é em todas as áreas, mas aí eu sempre falo assim, a gente está lidando com pessoas, sonhos, expectativas. Então, é você focar no teu, faz tua parte, esquece quem não está com você, que a gente vai andando e vai deixando gente para trás mesmo. Quem não está na mesma sintonia que a gente, quem não tem os mesmos propósitos, os mesmos valores, principalmente, vai ficando para trás. Só que a vida vai apresentando outras pessoas. E aí a gente vai crescendo e vai aumentando a nossa rede de relacionamento. E aí a gente vai caminhando aí ao longo do nosso planejamento profissional e pessoal. Sim, é isso, é sobre isso. Eu amei tudo que você falou. E principalmente a parte do competência não é gênero. É muito verdade, né? E ainda mais quando a gente está recém-formado, que a gente é muito indiscriminado, né? Porque realmente a gente não sabe de muita coisa, que a gente vai começar ali ganhar experiência trabalhando, né? E vai cair bastante e vai ter que pedir muita ajuda, né? Porque é normal, né? Você não vai saber de muita coisa. Exatamente. E assim, eu acho que o que diferencia, né? Lógico que existem lugares, sim, que ainda tem um pouco mais de tradicionalismo, vamos dizer assim, né? Acho que não é nem preconceito, acho que é uma maneira mais tradicional, mais antiga aí de tocar os negócios. As coisas estão mudando também, que bom que estão mudando, né, para melhor, mais uma sociedade mais inclusiva, enfim. Mas tem desafio, sim, e a gente vai ter ao longo da vida em várias coisas. Não acha que depois que você chegou num estágio, não, agora tá tranquilo. Não, tem também. Cada momento da vida vai ter um desafio diferente para a gente viver, né? Mas eu acho que assim, sair da faculdade, não tem experiência, né? Sei lá, o que eu posso agregar? Mostrar vontade de trabalhar. Eu acho que experiência, se você não tem vontade, às vezes ela nem é tanta coisa perto de alguém que quer aprender. Então, assim, acordar cedo, chegar no horário, se dispor a ajudar um colega, ou terminou o teu negócio, vai lá aprender o que ele está fazendo. Eu acho que o crescimento é isso, sabe? Essa vontade, esse brilho no olho que a gente tem que mostrar. Eu acho que para esse tipo de pessoa nunca vai faltar lugar no mercado. Nossa, eu amei essa conversa, Marielle. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Foi super, super legal. Sério, gostei muito. Muito obrigada por aceitar participar. Foi muito especial. Obrigada a você pelo convite. Espero que ajude vocês em alguma coisa e seguimos juntos aí, construindo o nosso agro cada vez mais forte, cada vez mais cheio de pessoas competentes. Eu acho que é isso que a gente precisa para crescer cada vez mais. Sim, com certeza. Obrigada, tá? Obrigada a você. Um beijão, viu? Beijo. Foi um prazer te conhecer. Tchau. Tchau. Tchau.